mais um exemplo. Qual seria o chute? Eu coloquei aqui, né? Da solução particular. Para essa equação aqui, vamos pegar essa daqui de novo. Só que aqui a gente vai colocar um cosseno de 5x multiplicado por uma exponencial de 3x. A gente sabe que o método serve para a gente resolver trigonométricas desse tipo e exponenciais. E se for um produto das duas coisas? O que a gente pode fazer? Pode fazer o seguinte, ó, vai ser isso aqui. Nesse caso, a solução particular vai ter a seguinte forma. Ó, envolve o exponencial de 3x e o cosseno. Então, a gente pega um termo desse tipo aqui, e coloca aqui, e aí multiplica por um coeficiente. Mas, conforme a gente viu, né, os senos e cossenos vão se alternando quando a gente vai calculando as derivadas, então eu acrescento mais um termo aqui, igualzinho, só que em vez de cosseno, eu coloco seno de x. Determina, então, quem são esses coeficientes aqui, A e B. Como que determina? Calcula a primeira derivada dessa função aqui, calcula a segunda derivada, substitui na equação diferencial e faz uma comparação. Tudo que tem exponencial de 3x, no caso a exponencial, eu acho que ela vai ser cortada aqui, se a gente resolver. Vamos resolver, né? Vamos resolver. Nesse caso, a solução particular vai ter essa forma aqui. Então, o que a gente faz? Calcula a derivada dessa função. Derivada de primeira ordem. Vai ser quem, né? Aí tem uma soma. Né? Uma soma calcula a derivada aplicando a regra da soma. Então, derivar essa função aqui primeiro. E essa função é um produto. Portanto, aplica a regra do produto para derivar essa parte aqui. Vai ser, calcula a derivada da primeira, que vai ser a própria exponencial, e aí pela regra da cadeia, o 3 vem para cá para fora multiplicando. Mais, repete a exponencial e deriva agora o cosseno. A derivada do cosseno é menos o seno. Então, esse termo aqui vai ficar menos, em vez de cosseno, vai virar seno. E pela regra da cadeia, né, como tem 5x aqui dentro, tem que derivar isso em relação a x, vai dar 5. Esse 5, então, multiplica, eu vou colocar aqui na frente. Isso é a derivada da primeira parcela. Aí tem que somar com a derivada da segunda parcela. Aplica a regra do produto de novo, né? Vai ficar mais derivada da exponencial vezes o seno sem derivar. A derivada da exponencial é ela própria, que está aqui, pela regra da cadeia, tem que derivar o 3x também, e o resultado vai ser 3. Coloco o 3 aqui. Mais, agora repete a exponencial e deriva o seno. A derivada do seno é o cosseno, e também, pela regra da cadeia, deriva o 5x, que vai dar 5, eu vou colocar aqui na frente. Aqui, ó, tudo isso é a derivada. Aí tem que calcular a segunda derivada agora, né? Tem agora 4 termos, em cada termo tem que aplicar a regra do produto. Né? Só que antes de derivar, dá para dar uma ajeitada para diminuir o nosso trabalho. Né? Vamos simplificar esse resultado antes de derivar. Por exemplo, o termo que tem exponencial cosseno aparece aqui e aparece aqui. Ó. Vamos colocar eles juntos aqui. Vou colocar a ordem aqui. Aí, exponencial de 3x vezes cosseno de 5x aparece aqui e aqui. A gente pode, portanto, colocar em evidência. Vamos colocar aqui para fora. Aí ficou 3A mais 5B vezes esse produto aqui. E a mesma coisa com o seno aqui. Vamos então colocar ele em evidência. O seno multiplicado pela exponencial, né? Aparece aqui e aqui, indo aqui para fora. Aí, essa é a primeira derivada, agora já o resultado um pouco mais ajeitado. Deriva de novo, né? Calcula a segunda derivada agora. A derivada da solução particular, só que é a segunda derivada, o y, 2 linhas de x. Vai ser, tem a soma, aplica a regra da soma. Deriva a primeira parcela, é um produto, aplica a regra do produto. Vamos aplicar a regra do produto aqui. Deriva o primeiro, vai dar ele próprio, e pela regra da cadeia, o 3 vem para cá multiplicando. E o cosseno conserva. Mas, agora, mantém a exponencial e deriva o cosseno. A derivada do cosseno é menos o seno, portanto, troca o sinal aqui. E, pela regra da cadeia, esse 5
Deriva o 5x, que vai dar 5, eu vou colocar aqui, multiplicando. E aí vai para outra parcela e calcula a derivada aqui, de novo, utilizando a regra da cadeia. Primeiro, deriva a exponencial dela própria, pela regra da cadeia vem o 3 aqui e o seno conserva. Mas, não vai caber aqui nessa linha, né? Mas, aí o que a gente fez aqui, tá? Derivou o primeiro e conservou o segundo, né? Agora conserva o primeiro e deriva o segundo. Conserva a exponencial e deriva o seno, que é cosseno. E como é de 5x, pela regra da cadeia, a derivada do que está aqui dentro vai dar 5, passa para cá, multiplicando. Essa é a segunda derivada. Dá para ajeitar um pouco, né? Porque, de novo, tem coisas que se repetem aqui. Então, vamos simplificar aqui um pouquinho o resultado. Tem cosseno aqui e aqui. Então, eu vou colocar os termos aqui, que tem cosseno primeiro, são esses dois. Mas aqui eu vou colocar os termos de seno depois. Isso daqui vai ficar em evidência, tá? E vai multiplicar tudo isso daqui. Mas agora quem tem seno? Aqui o primeiro, né? É negativo. E esse daqui. Diminui o zoom para poder caber, que ficou grande, né? Mas vai caber agora que eu vou tirar esse seno para colocar em evidência. Dá para devolver o zoom agora. E aí tudo isso daqui multiplica exponencial vezes seno. Vou colocar em duas linhas, para poder caber aqui. E essa parte, vou colocar aqui também. Pronto, aí tem aqui, ó. A segunda derivada é igual a tudo isso aqui, essas duas linhas, que é igual tudo isso aqui, essas duas linhas. Ó. Segunda derivada, tudo isso aqui, que é igual a tudo isso daqui. Tudo isso multiplica exponencial cosseno e tudo isso multiplica exponencial seno. Dá para ajeitar um pouco mais, ó. Dá para ajeitar um pouco mais antes da gente substituir. O que está aqui dentro, ó, esse 3 aqui. Aí esse aqui tem que lembrar que depois tem que somar o termo de seno. Esse 3 pode passar para cá para dentro multiplicando, vai ficar 3 vezes 3, que é 9, e aqui vai ficar 15. E aí não precisa mais de parênteses. Esse 5 também pode passar aqui para dentro multiplicando, vai ficar 25, e aqui vai ficar 15. E aí também não precisa mais de parênteses agora. E aí dá para juntar os termos que dependem de A, que vai ficar 9A menos 25A. 9 menos 25 é menos 16, né? Menos 16. Então, esse daqui, já junto com esse, vai dar menos 16A. E os termos de B junta. 15B mais 15B é 30B. Aí ficou bem mais curto, olha só, né? E agora o termo de seno. Vamos simplificar o termo de seno também aqui. Distribui o 5 lá para dentro, vai ficar vezes 3 é 15, vezes 5 é 25. Distribui o sinal de menos, vai ficar menos aqui e menos aqui. Se errar um sinal agora, não vai dar certo. Tem que prestar muita atenção para não errar sinal. Então tem que fazer com bastante calma. E aí não tem parênteses aqui. Esse 3 também tira daqui e multiplica todo mundo. Vezes 5 é 15, vezes 3 é 9. E aí, como é mais aqui fora, basta tirar o parêntese. E, finalmente, junta agora os termos que dependem de A e B, certo? Tem menos 15A, vai dar menos 30A. E aqui, menos 25B mais 9B vai dar menos 16B. Aí, então, ficou simplificado aqui, ó. Por enquanto, só para a gente visualizar melhor, vou colocar aqui embaixo que a segunda derivada, a gente já calculou e deu isso daqui. Esse miolo aqui eu vou deixar escondido por enquanto, só para não ficar poluindo a tela, né, com muita informação. Mas depois, na hora de gerar o PDF, eu vou devolver, tá bom? Eu vou fazer a mesma coisa aqui com a primeira derivada, tá? Eu vou colocar só o resultado final aqui. Pronto, está aqui a função, a primeira derivada, a segunda derivada. Nota que elas têm a mesma forma, né? Exponencial de 3x vezes cosseno de 5x multiplicado por uma constante.
Olha a primeira derivada. Exponencial de 3x, cosseno de 5x, multiplicado por uma constante. Isso aqui é uma constante. E aqui exponencial vezes seno, que está aqui, multiplicado por uma constante, aqui uma constante também. A segunda derivada também tem a mesma forma. Aqui é exponencial cosseno, exponencial seno, e as constantes aqui, entre colchetes. Aliás, aqui é parênteses, né? Não precisa de colchete. Então, essa é uma função que segue o mesmo padrão da exponencial, né? A gente vai derivando e ela vai se repetindo, né? Só vão mudando as constantes, né? Os coeficientes. Muito provavelmente, se a gente calcular a terceira derivada, a gente vai obter uma coisa assim também, certo? Um coeficiente diferente aqui. Substitui dentro da equação diferencial. Antes disso, né, vamos colocar aqui a solução da homogênea. A solução da equação homogênea, essas aqui associada, é essa daqui. A gente já resolveu, né? A parte homogênea associada é igual a essa daqui. A solução, então, vai ser essa aqui. Já vou colocar lá embaixo. Depois vocês podem checar como exercício, tá bom? Encontrar a solução da homogênea associada. No caso, eu já vou colocar aqui direto, tá bom? Bom, obtendo a solução particular. Tá aqui a equação diferencial. No lugar da segunda derivada, eu vou colocar isso tudo aqui. E não vai caber tudo numa linha só, não é? Mais. Cadê? 3 vezes, eu vou colocar aqui embaixo, a primeira derivada. No lugar da primeira derivada, aqui, é tudo isso aqui. Coloco aqui, então. Mais 2 vezes a própria função, que eu vou colocar aqui na linha de baixo. E a própria função que eu estou chutando é essa daqui. Só estou fazendo coisa errada aqui, né? Deixa eu voltar para a forma inicial. Aqui não tem coeficiente nenhum, né? Então, simplesmente substitui a segunda derivada. Aqui, quando substituir a primeira derivada, ela está multiplicando por 3, não é? Então, eu vou ter que multiplicar todo mundo por 3. Tomar esse cuidado. Vou colocar aqui. Eu vou colocar já entre colchetes. E aí, agora sim, aqui eu coloco a primeira derivada. E toda ela vai multiplicar por 3. Agora sim, ó, o 3 está multiplicando todo mundo, né? Vai inclusive distribuir para cá, para essa parcela, e para essa. Tá? Do jeito que eu tinha feito antes, estava errado, né? Estava como se o 3 só multiplicasse a primeira parcela. Mais 2 vezes a própria função, que eu vou colocar aqui embaixo. E aí vou colocar ela entre colchetes também, já. E aqui, agora sim, eu copio a minha solução, que eu estou chutando que seja isso daqui. E o 2, que aparece aqui, ó, multiplica toda ela. Só para ficar claro aqui, deixa eu aumentar o tamanho do colchete. Está multiplicando todo mundo, tá bom? Aqui o 3 também, está multiplicando todo mundo, certo? Essa parcela e essa. Aí vamos simplificando essa equação, né? Vamos lá. Primeiro, né, aqui não tem nada para simplificar, mas aqui tem que distribuir o 3. Então vamos pegar esse 3 e distribuir para cá e para cá. E aqui, cada um desses 3 vai ter que ser distribuído de novo para essa soma, né? Esse 3 aqui, distribui para cá, vai ficar 9, e aqui vai ficar 15. Distribui esse daqui também. Multiplicado por 5 vai dar 15, multiplicado por 3 vai dar 9. Esse 2 aqui, distribui para cá e para cá. Como já distribuiu, agora o colchete não precisa mais nem aqui e nem aqui. E agora tem um monte de termo que se repetiu. Olha só o seno aparecendo aqui, aqui e aqui. Né? O cosseno também aqui, aqui e aqui. Vamos colocar esse pessoal que repete em evidência. Primeiro, esse termo aqui, vamos colocar os termos que tem cosseno em evidência. Esse termo aqui tem cosseno, né? Vamos levar ele lá para cima, alterar a ordem aqui, colocar ele para cá. Esse que tem seno, que eu fiz aqui de errado. Vamos copiar aqui. E aí esse que tem seno, eu vou trazer aqui para baixo.
Esse daqui tem cosseno também. Ó. Eu vou trazer ele aqui para cima. Ó, todo mundo que ficou aqui na primeira linha agora só depende do cosseno. Fiz alguma coisa errada aqui, né? Deixa eu voltar. Deixa eu refazer isso aqui. Na hora de copiar aqui. Vamos lá. Né? Tem cosseno aqui, aqui e aqui. Ó, esse termo aqui depende de cosseno. Vamos colocar ele para cá. Esse aqui depende de seno. Vamos trazer para baixo. Tem dois cossenos aqui. E tem o terceiro aqui embaixo. Agora sim, aí vamos trazer para cá. Pronto. Na primeira linha aqui, todo mundo depende de cosseno. Vamos colocar ele em evidência. O cosseno e exponencial, tá? Então tá aqui o cosseno e exponencial aqui também. E aqui também. E a gente coloca aqui. Aqui embaixo, ó, todo mundo depende do seno. Vamos colocar todo mundo na mesma linha. E aí tem exponencial seno, exponencial seno, exponencial seno. Vamos colocar, então, em evidência. Vou botar um colchete e exponencial seno aparece aqui, aqui e aqui. Agora está fatorado e aqui fora, né? Esses parênteses aqui não precisam, porque não tem nada multiplicando fora. Posso tirar todo mundo. Aqui também, né? Não precisa aqui, nem aqui. Aí aqui dentro dá para juntar os termos de A e os termos de B. Vamos fazer isso numa outra linha. Primeiro, todo mundo que depende de B aqui, né? Esse e esse daqui. Vamos trazer aqui para perto. Aí ficou 30B mais 15B, que é 45B. E os termos que dependem de A, 9A mais 2A é 11A. Aí tem menos 16 mais 11. Isso vai dar menos 5, né? Então, vai dar menos 5A. E aqui embaixo ficou todo mundo que depende de A. E ficou esse sinal de mais e esse sinal de menos aqui, né? E agora? Bom, fazendo o jogo de sinal, mais com menos dá menos. Né? Acho que foi na hora que eu tirei o parêntese, né? Esqueci de tirar aqui. Menos 30A, menos 15A é menos 45A. E os termos de B vai ficar 9 mais 2, que é 11, menos 16 vai dar menos 5 também, né? Só que menos 5B agora, menos 5B. Ficou parecido, né? Com outra parcela, só que inverteu aqui, né? Aqui. Onde era B ficou A, onde era A ficou B. E agora cabe todo mundo numa linha só. Vamos então escrever essa equação que ficou bem mais simplificada agora numa linha só. Ficou isso aí, ó. De novo, né, só para não poluir a tela, né, que tem muita informação aqui, vamos colocar escondido esses passos intermediários, depois eu tenho que lembrar de devolver para gerar o PDF. Aí ficou bem mais resumido aqui. Ó. Pegou essa função, derivou uma vez, pegou isso daqui e derivou de novo. Aí o passo a passo está aqui. Ó. E obteve isso. Substitui isso e isso e isso, que são a primeira, a segunda e a própria função, dentro da equação diferencial. Era onde a gente queria chegar. Aí, olha só, né? Todo mundo tem exponencial aqui. Nesse lado aqui da equação, dá para fatorar a exponencial também. Né? Vamos então colocar a exponencial agora em evidência. Ela tem aqui, é um fator daqui e um fator daqui. Vamos colocar ela para cá. E aí o que acontece? Aparece exponencial desse lado da equação, multiplicando toda a equação, e aparece exponencial do outro lado também. Posso cortar. Simplifico essa exponencial com essa daqui. Já não tem mais exponencial agora. Vamos tirar ela daqui. E aí não precisa mais dessas chaves aqui. Agora é só comparar essas duas equações. Ó. Tudo que multiplica o cosseno do lado direito tem que ser igual ao que multiplica o cosseno do lado esquerdo. Portanto, né, quem multiplica o cosseno aqui é isso. Isso tem que ser igual. Quem multiplica o cosseno do outro lado é 1. Então, isso aqui tem que ser igual a 1. E também, e aí o que multiplica o seno desse lado é isso aqui.
isso tem que ser igual o que multiplica o seno do outro lado. Mas não tem seno do outro lado, então isso tem que ser igual a zero. Tem um sistema linear para ser resolvido agora, um sistema 2 por 2, né? Aí vamos resolver. Vamos pegar aqui a segunda equação. E aí, multiplica ela inteira por menos 1, vai ficar todo mundo positivo aqui. E simplifica ela por 5, né? Vai ficar, então, 5 dividido por 5 é 1, 45 dividido por 5 é 9. Passa o B aqui para o outro lado, ele vai ficar negativo, né? Passa ele para cá, ele vai ficar negativo. Portanto, a gente conclui que o B é igual a menos 9A. Então, B é igual a menos 9A. Aí, agora, pega esse valor de B aqui em termos de A e substitui na primeira equação. E o B está bem aqui, ó. Então, no lugar de B, que está aqui, eu vou colocar menos 9A. E aí, 45 vezes 9 é quanto, né? Bom, 4 vezes 9 é 36, então vai dar 360, mais 5 vezes 9 é 45, 360 mais 45 vai dar 405. Como é negativo aqui, vai ficar menos 405. E aí, menos 405 menos 5 vai dar menos 410. Passa o menos 410 para lá dividindo, vai ficar o seguinte. O menos eu coloco aqui na frente, 410 aqui. Aqui o valor de A, o coeficiente, um dos coeficientes agora foi determinado. Portanto, se eu determinei o A, para determinar o B é só pegar isso aqui. No lugar de A, eu coloco quem a gente acabou de encontrar, que é menos 410. Como já tem um menos aqui, vai ficar mais, né? Então, vai ficar 9 vezes A, que é isso aqui. Aí, esse menos com esse menos aqui cancela, fica mais. Esse 9, multiplico por 1, vai dar 9 aqui. Então, é 9 dividido por 410. Finalmente, né, a solução geral da equação diferencial é essa daqui. Y de x. A solução da homogênea associada, está aqui, mais a solução particular, que está aqui, ó. E aí, quem é o valor de A? Menos 1 sobre 410. E quem é o B? 9, 410 avos. Aí, a solução bonita aqui da equação diferencial. Aqui, a solução da homogênea associada, tá bom? Eu vou pintar ela de verde. E a solução particular, eu vou colocar ela em vermelho. Aí, a solução geral. Como sempre, né, a solução geral não tem constante arbitrária, tá bom? Só a solução homogênea que tem, C1 e C2, particular não. E os coeficientes a gente determinou aqui. Ó, esse exemplo aqui que eu resolvi, eu não resolvi ele antes, tá, pessoal? Eu costumo resolver todos os exemplos, ou a maior parte deles antes da aula, né, só para depois conferir, né? Esse eu não resolvi antes, então depois eu vou conferir para ver se os valores são esses mesmos, tá? Aqui, como tem uma conta um pouco grande aqui, né? Talvez, se tiver errado algum sinal aqui, aí já muda completamente o valor da constante, tá? Eu vou só fazer uma dupla checagem aqui para confirmar, tá bom? Mas assumindo que a gente não errou nenhum sinal na hora de derivar, aqui é a solução completa da equação diferencial. Qual é o ponto aqui que tem que ficar, não é? É que se a equação diferencial, o termo homogêneo, é um produto entre exponencial e cosseno, eu vou chutar, então, que a solução vai ser um produto entre exponencial e cosseno também. Só que também eu tenho que acrescentar um termo de exponencial vezes seno, porque o cosseno, quando eu vou derivando, vai se alternando com o seno. Tá? Coloco um coeficiente para ser determinado em cada termo e derivo duas vezes e substituo na equação diferencial. No final das contas, eu vou obter uma equação que envolve A e B. Aí, por comparação, a gente encontra um sistema linear
que vai envolver os coeficientes A e B. A gente resolve esse sistema linear e tem as soluções aqui para os valores dos coeficientes, que agora já estão determinados. Pega esses resultados, conecta aqui, e aqui tem a solução particular aqui. Legal, né? É bem legal. O interessante é que a ideia do método é bastante simples, né? Bastante simples. Baseado apenas na intuição de derivada, né? A gente sabe que essas funções trigonométrica e exponencial ficam se repetindo, né? Conforme a gente vai derivando, né? E aí essas equações aqui também, né? Que a gente pode resolver utilizando esse método, podem ser resolvidas quando o termo independente for uma função polinomial, que a gente sabe também que quando a gente deriva uma função polinomial, o resultado é uma função polinomial também. Portanto, se tem uma função polinomial, a gente pressupõe que a solução particular vai ser uma polinomial também, né? Então, vamos ver mais um exemplo aqui agora. Agora a gente não vai mais resolver, tá, pessoal? Bom, qual seria o chute que, se fosse exponencial de menos 5x, e isso aqui está multiplicando x à terceira. Aí o que é que tem aqui? É o produto de exponencial, uma exponencial simples, né, porque é só x que tem aqui, e um polinômio de ordem 3. O que é que vai ser? O chute vai ser uma exponencial, a mesma exponencial, o mesmo argumento, e aí como ela multiplica um polinômio de ordem 3, a gente coloca um polinômio de ordem 3 aqui também. Só que coloca o polinômio completo. Então, ax ao cubo mais b, x ao quadrado, mais c vezes x, mais d. Aí, o polinômio de ordem 3, multiplicado pela exponencial. Portanto, esse vai ser a solução tentativa, né? Ou, como a gente bem sabe, né? Esse vai ser o chute. Então, se essa é a parte não homogênea da equação, chuta que vai ser uma função do mesmo tipo, só que completa. E aí determina cada um desses coeficientes. Como que determina? Calcula a primeira derivada e calcula a segunda derivada. Substitui todo mundo aqui e aí vai comparando, né? Os coeficientes de um lado e de outro. E vai encontrar um sistema linear. No caso aqui, vai ser um sistema 4x4, né? Vai estar um pouquinho grande, né? Nem tanto porque acho que ele não vai ficar completo, né? Vai ser um sistema simples de ser resolvido, né? Façam como exercício, ó. Resolvam aqui, né? Determinem esses coeficientes, vocês logo praticando aí, né? Se fosse assim, ó, se fosse, vamos modificar um pouco aqui. Vamos colocar, multiplica um polinômio de ordem 2 aqui. Polinômio de ordem 2. Só que com mais termos aqui. Menos 3x mais 1. Aí, não importa quem são os coeficientes aqui do polinômio. Nesse caso, vai ser uma exponencial, a mesma, multiplicado por um polinômio de ordem 2. Tá? Aqui, no caso, um polinômio de ordem 2. Determina quem são os coeficientes aqui desses termos. Tá? Procede do mesmo jeito. Se fosse um polinômio vezes cosseno, se fosse assim, se fosse um polinômio e aqui fosse cosseno de 3x. Aí, nesse caso, é um polinômio de ordem 2 aqui, tá? Vou colocar só x ao quadrado, para simplificar. De qualquer forma, é um cosseno multiplicado por um polinômio de ordem 2. O que a gente faz? Coloca um polinômio completo aqui de ordem 2 e multiplica pelo cosseno de 3x. Aí, senos e cossenos ficam se alternando. Faz então o seguinte, coloca outro polinômio completo de ordem 2 aqui. Então, dx ao quadrado mais e vezes x mais f, multiplicado agora pelo seno de 3x. Aí tem que colocar coeficientes diferentes aqui, viu? Tanto para o cosseno quanto para o seno. Então, vão ser 6 aqui, coeficientes a ser determinados.
Nesse caso, muito provavelmente, um monte deles vai ser igual a zero. A gente não sabe quais vão ser iguais a zero a princípio. Bom, então, tem um cosseno aqui, né? A solução tentativa vai ter que envolver um seno e um cosseno. No caso, multiplicando polinômios de ordem 2. E polinômios distintos, tá? Nada impede que esses polinômios sejam distintos, a princípio. Né? Então, coloca todo mundo diferente aí. No final, até pode ser igual, né? Para os dois. Mas não necessariamente vai ser. A gente acabou de resolver um exemplo em que tinha exponencial e trigonométrica, né? Então, nem vou colocar aqui de novo, porque a gente já sabe, né? Falta só ver o que acontece se for isso daqui, ó. Se for polinomial vezes exponencial vezes trigonométrica. Aí, como é que faz? Ver o grau do polinômio, é de ordem 2. Então, coloca um polinômio de ordem 2 completo aqui. Tem a exponencial, multiplicando, então coloca a mesma exponencial aqui. E a trigonométrica aqui. Repete. Bom, sempre que tem uma trigonométrica, tem que ter a outra, né? Se tem o cosseno aqui, a solução pode envolver seno. Então, faz uma função desse tipo aqui, só que agora com seno. Vai ser polinômio de ordem 2, aqui. Aí tem a exponencial. Tem a exponencial, que está aqui. E agora o seno. Está aí, ó. Então, esse vai ser o chute que vai ter que ser dado para resolver a equação, quando o que aparece aqui é produto entre polinômio vezes exponencial vezes cosseno. 6 coeficientes também, né? Alguém poderia perguntar o seguinte, ó, quando era para resolver só com exponencial, cadê o exemplo que a gente resolveu só com exponencial? Está aqui. Era só exponencial. A gente chutou que era a mesma exponencial com um coeficiente, não é? Então, por que não põe um coeficiente aqui para exponencial? Né? Cadê? Aqui tem uma exponencial, né? Por que não põe um coeficiente aqui? F, G, e aqui para essa exponencial, um H. Porque eu posso distribuir esse coeficiente para dentro do polinômio aqui, né? E aí vai juntar com outras constantes para serem determinadas lá dentro, né? E não faz diferença, então, colocar aqui. Ela pode ser absorvida pelas outras constantes aqui. A princípio, elas são arbitrárias, né? Ainda vão ser determinadas. Por isso, não precisa de constantes extras aqui. Poderia até colocar, mas não faria sentido, porque isso só geraria mais trabalho. Agora sim, né, para finalizar a aula, vamos resolver mais um exemplo, que é o seguinte, ó. Vamos considerar o primeiro exemplo que a gente resolveu aqui foi esse daqui, né? Menos 2, menos 1. Então, vamos copiar para cá. Só que aqui eu vou colocar 3 vezes exponencial de menos 2x. Aí, então, ó, se a gente for tentar resolver logo a solução particular, sem encontrar a homogênea primeiro, o que iria acontecer, né? Ó, só lembrando, o primeiro passo é sempre resolver a equação homogênea associada, tá? É sempre encontrar a solução da homogênea. Depois é que a gente resolve a solução particular, porque a solução particular pode mudar dependendo de quem é a solução homogênea, tá bom? Então, primeiro sempre resolva a equação homogênea. Mas aí você pode dizer, né? Não, eu já vou aplicar aqui o método dos coeficientes a determinar e vou resolver essa equação diferencial começando pela particular. Então, vamos tentar fazer isso, né? Vamos tentar resolver pela equação particular. Vamos tentar obter a solução particular. Então, a solução particular, aí eu acabei de aprender o método dos coeficientes a determinar e o professor disse o seguinte: bom, termo independente aqui é um termo de exponencial, de menos 2x. Então, eu posso chutar que a solução vai ser um termo de exponencial de menos 2x também, a solução particular. Só que multiplicada por um coeficiente aqui a ser determinado, tá bom? Eu vou chamar de A. Aí, calcula a primeira derivada, calcula aqui o y', e aí deriva de novo. A segunda derivada.
Então tá aí. Aí, próximo passo é substituir toda essa gente aqui dentro da equação diferencial para encontrar uma equação para o A. Olha só, então agora vamos substituir na equação diferencial. Aqui a equação diferencial. A segunda derivada, isso aqui. A primeira derivada, aqui eu vou colocar entre parênteses, que vai multiplicar por esse 3, vai ser isso aqui. E a própria função, aqui não precisa de parênteses, é isso daqui. Aí, o que a gente faz agora aqui? Simplifica, né? Esse 3 a gente passa, multiplica esse menos 2, vai dar menos 6. 3 vezes menos 2 é menos 6. E aí não precisa mais de parênteses aqui. Tá? Vai ficar, então, coloca a exponencial aqui em evidência. O próximo passo é, coloca agora a exponencial em evidência. Seguindo aqui todo o algoritmo que a gente acabou de discutir, que funciona, né? Então, pega essa exponencial, que tem em todo mundo, tira daqui de todo mundo e coloca ela em evidência aqui fora. Aí tem a exponencial, se repete aqui, eu estou seguindo, repetindo, né, reforçando o roteiro que a gente acabou de ver, né, para resolver a equação. Aí vai ficar exponencial, cortou, ficou só o 3 aqui. E aí vai ficar menos 4, aliás, 4 menos 6, 4A menos 6A é menos 2A. Aí ficou menos 2A mais 2A, que é 0, né? Que é 0. Olha só, a gente chegou na conclusão que 0 é igual a 3. E agora, né? E aí, né? 0 é igual a 3. Isso, obviamente, não faz o menor sentido, né? É o que aconteceu, então. O que aconteceu foi que a gente tentou resolver uma equação não homogênea começando pela solução particular. E tentou aplicar o algoritmo, né, que eu acabei de dizer que pode ser aplicado sempre, né? Ora, a solução particular tem que ter a ver com o exponencial de menos 2x, porque é a única maneira de a gente calcular essas derivadas aqui, fazer essa combinação e obter como resultado o exponencial de menos 2x. Então, qual é o problema, né? Por que eu tentando fazer isso, eu chego numa equação que é um absurdo, né? O problema é que a gente vai identificar se a gente for resolver a equação homogênea associada. Então, vamos deixar registrado aqui, né? Isso é um absurdo. Portanto, não pode estar correto. A gente vai identificar o problema na hora de encontrar a solução da homogênea associada. Então, vamos obter a solução da equação homogênea associada, que é a seguinte: pega a equação aqui e mata o termo independente, 0. Resolve a equação diferencial. A solução vai ser, não é, dada por exponencial de lambda x, onde os valores para lambda são as soluções da equação característica, né? Então, cuja equação característica é lambda ao quadrado mais 3 lambda mais 2 igual a 0. Então, o lambda vai ser igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, que é 9, menos 4 vezes a, que é 1, então 4 vezes 1 vai dar 4, vezes c, que é 2. 4 vezes 2 é 8. Tudo isso dividido por 2a, como a é 1, 2a é 2. Aí, resolve isso daí. Resolve essa expressão. Bom, 9 menos 8 é 1, raiz de 1 é 1. Vai ficar, então, menos 3 mais ou menos 1, que é igual a duas possibilidades aqui, né? Primeiro, considerando o sinal positivo, né? Vai ficar menos 3 mais 1, que é menos 2. Menos 2 dividido por 2 é menos 1. E, considerando agora o sinal negativo, vai ficar menos 3 menos 1, que é menos 4. Menos 4 dividido por 2 é menos 2. Portanto, estão aqui as duas soluções. Lambda 1
é igual a isso. Lambda 2 é igual a isso. Tá, então, tem as duas soluções aqui. Agora, né, a solução homogênea é, portanto, a solução da homogênea associada será y com índice H, que é para indicar que é a solução homogênea, tá? De x, vai ser uma combinação das exponenciais com esses argumentos aqui, menos 1 e menos 2. Então, uma constante arbitrária vezes exponencial de menos 1 vezes x. Vou até tirar o menos 1, porque não precisa, tá? Mais outra constante arbitrária vezes exponencial de menos 2x. Aí, esse termo aqui da solução homogênea é que é ocupado, ó, por ter dado essa bronca aqui na solução particular que a gente tentou, né? Esse termo aqui é culpado. Deixa eu destacar ele, colocar dentro de uma caixa. Esse termo é ocupado, né? O termo exponencial de menos 2x na solução homogênea é ocupado. Culpa dele, né? É ocupado pelo problema na solução tentativa, o chute, né, da solução particular. Porque, olha só, a exponencial que aparece aqui no termo independente é a exponencial de menos 2x, e ela já aparece na solução homogênea. Portanto, como a solução homogênea, uma parte da solução homogênea já é exponencial de menos 2x, eu não poderia chutar que a solução particular vai ser exponencial de menos 2x, porque a exponencial de menos 2x já é solução homogênea. E como ela é solução da equação homogênea, se eu substituir dentro da equação diferencial, o resultado vai dar zero, né? Porque a equação homogênea diz isso, né? Que qualquer solução homogênea que eu colocar aqui, o resultado vai ser zero, né? Então, se eu tentar colocar essa exponencial dentro dessa equação diferencial, vai dar zero, porque isso daqui já faz parte da solução homogênea. Eu não posso, então, chutar que a solução particular vai ser exponencial de menos 2x. Aí o que faz, então? O que fazer, né? Fazer, então? A gente faz outro chute para a solução particular. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos tentar obter a solução particular da seguinte maneira, então. Pega a variável independente da equação e multiplica aqui o x. Aí sim, porque x vezes exponencial de menos 2x não faz parte da solução homogênea. Substitui esse termo aqui, né? Calcula a primeira e a segunda derivada e substitui dentro da equação diferencial para obter esse coeficiente agora, e aí sim vai funcionar, tá bom? Aí, como já está finalizando a aula, vai ficar como exercício, né? Fazer como exercício, obter a solução particular a partir do chute acima. Aí vai dar certo, né? Só adiantando vai dar certo agora. Porque a gente não pode chutar uma função que seja linearmente independente à solução homogênea, que era o que a gente estava tentando fazer aqui. Estava chutando que era isso, mas isso já estava presente na solução homogênea, portanto, o chute não poderia ter sido aquele. Tenta chutar esse daqui agora. E a ideia vai ser essa. Ó. Se o termo que aparece aqui for linearmente dependente da solução homogênea, a gente vai chutar que a solução particular vai ser ele, mais multiplicado pela variável independente, que no caso é x. E aí pode acontecer o seguinte, ó. Vamos colocar outro exemplo aqui. Determine a solução geral da equação. Deixa eu pegar aqui. Essa daqui. Aí o que vai acontecer, não é? Olha só. Se a gente fosse cometer o mesmo erro de tentar obter primeiro a solução particular, o que a gente faria, não é? A solução particular, pelo método dos coeficientes a determinar, teria a forma. Bom, solução particular é
Um coeficiente a ser determinado vezes exponencial de menos 2x. A mesma exponencial, né? Mas a gente vai olhar para a solução da equação homogênea. Mas devemos resolver primeiro a equação homogênea associada, que tem a seguinte solução. Aí eu já vou colocar aqui a resposta, a solução da equação homogênea associada dessa equação. Essa daqui. Aí o que a gente faz? Identifica o termo independente aqui. O nosso chute é linearmente dependente à solução homogênea, e a gente identifica porque, olha, o exponencial de menos 2x já está aqui. Então, como nosso chute é linearmente dependente à solução homogênea, então devemos multiplicar o chute pela variável independente, o que nesse caso é x, independente. Seria isso daqui. O chute, então, seria isso daqui. Multiplica por x, e aí sim derivaria uma vez e duas vezes e substitui dentro aqui da equação diferencial para determinar esse coeficiente. Só tem um problema, né? Isso daqui também é linearmente dependente à solução homogênea, porque o outro termo já é x vezes exponencial de menos 2x. Porque essa equação aqui, homogênea, é um daqueles casos em que o delta é igual a zero. E a outra solução a gente já teve que multiplicar por x. Aqui, ó. Então, se eu multiplicar a solução, o chute da solução particular por x, vai continuar sendo linearmente dependente à solução homogênea. Aí o que a gente faz, né? Então, porém, esse chute também é linearmente dependente à solução homogênea. Aí o que a gente faz? Multiplica de novo. Então, devemos multiplicar de novo o chute pela variável independente, que é x. Pega isso daqui e coloca aqui, ó, x ao quadrado. E agora sim vai funcionar, porque esse chute aqui não é mais linearmente dependente a nenhuma parte da solução homogênea, nem a primeira parcela, nem a segunda mais. É daqui que a gente tem que partir agora para resolver.